Vamos iniciar nosso estudo do câncer. Um aspecto muito importante, porque o câncer é uma doença multifatorial. Fatores predisponentes, que é alimentação, nutrição, também obesidade e falta de exercício físico. E quais são as 4 áreas que mais afetam? Estresse oxidativo, doenças infecciosas, são vírus relacionados com o câncer. Também temos a vitamina D e a relação ômega 3 sobre ômega 6. Agora, em um estudo realizado no ano 97, determinaram que os fatores determinantes do câncer, 30% estavam relacionados com a alimentação, 30% com tabagismo, hereditariedade, 15%, infecções, era 5% naquele tempo. Exposição profissional, 5%, obesidade e falta de exercício, 5%, álcool, 3%, e radiação ultravioleta, 2%. E depois tem medicamentos, poluição e outras causas. Somando dá mais 5%. Mas é interessante ver nas últimas recomendações do governo americano, que foi em 2010, fazendo uma previsão para as várias doenças que afetam a população. Isso está no Guia Nutricional para os Norte-Americanos 2010. E é um documento editado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos junto com o Departamento de Saúde Humana. E qual a previsão deles? Quase 1 em cada 2 homens ou mulheres, aproximadamente 41% da população, será diagnosticada com câncer durante seu tempo de vida. É algo tremendo. Os fatores dietéticos estão associados com o risco de alguns tipos de câncer, incluindo câncer de mama, pós-menopausa, endométrio, cólon, rim, boca, faringe, laringe e esôfago. Mas o que é mais impressionante é a previsão de que 41% dos norte-americanos vivos hoje desenvolverão câncer durante o tempo de sua vida. Me parece que ele é um cumprimento quase direto do Salmo 91, que diz: o que habita à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte. Sob suas asas estarás seguro, e a sua verdade é pavês e escudo. Bom, na outra tradução bíblica fala que é broquel e escudo. Escudo é a proteção do soldado enquanto luta, e o braço que empunha a espada, ele o protege com um pequeno escudo que chama de broquel ou pavês. Bom, em suma é que a verdade, a palavra de Deus, é a nossa proteção, quando obedecida. Por isso que diz o Salmo, caia 1000 de teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Por quê? Diz, pois ele te livrará da peste perniciosa. Não te assustarás do terror noturno, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. É interessante que está falando de peste perniciosa, está falando de peste e de praga, doenças. E isso que espera ao mundo. Quando foi escrito o Salmo 91? Quase 1000 anos antes de Cristo. E hoje, na previsão norte-americana, a respeito de câncer, 41% da população desenvolveria câncer durante o tempo de vida. É muito significativo. Então, a partir daqui, nós vamos estudar a questão da vitamina D, como participa na questão do câncer, como um protetor. Então isso mostra que a situação do mundo é de decadência completa. E aí que está o Salmo 91, que nos mostra um caminho para passarmos esses últimos dias, que diz que sob suas asas estará seguro. A sua verdade, pavês e escudo. A palavra de Deus é a nossa proteção quando praticada. Agora, já que a alimentação tem um peso tão grande, é interessante considerar o que está em Ciência Bom Viver, que diz, a fim de saber quais são os melhores alimentos, cumpre-nos estudar o plano original de Deus para o regime do homem.
E aqui cita Gênesis 1:29. Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. Ervas que dão semente, nós temos alguns grupos bem característicos. Primeiro, cereais. Qual a função dos cereais? Ervas que dão semente. Aí está o trigo, está a aveia, está o milho, a cevada, o arroz. São ervas que dão semente. Qual a função deles? Principalmente fornecer energia. São os carboidratos, fontes ricas em carboidratos, tá? Que é o que movimenta o corpo e faz funcionar o cérebro. O segundo grupo seriam oleaginosas, que são fontes de gordura. Aí nós temos a linhaça, gergelim, o amendoim, ervas que dão semente, certo? E outras mais, chia. E temos um terceiro grupo, que são as leguminosas, que ele fornece energia. Todos eles fornecem energia, fornecem fibras alimentares, vitaminas, minerais, mas as leguminosas têm uma proporção bem grande de proteínas, que é um material construtor. E o organismo precisa de proteínas, aminoácidos para o próprio funcionamento, não somente a formação de tecidos. Então, essa é a alimentação original necessária para preservar a saúde e a vida. E um segundo grupo, aqueles frutos de árvore que dá semente. E aí entram todas as frutas e um grupo especial que são oleaginosas. O abacate, o coco, as castanhas, nozes, azeitonas. Tá? Esses seriam os alimentos básicos. Infelizmente entrou o pecado e agora houve uma mudança no regime alimentar. E diz o Senhor: ao deixar o Éden para ganhar a subsistência, lavrando a terra, sob a maldição do pecado, o homem recebeu também permissão para comer a erva do campo. Aí entra as verduras e raízes, tá? Alface, repolho, cenoura, beterraba, enfim, tudo isso. Por quê? Porque entrando o pecado, entram as doenças, e aí veio a morte. E as doenças se caracterizam por ser de caráter inflamatório, a maioria deles. Câncer, que está afetando hoje, uma doença inflamatória, vasculares, aí tem fibromialgia, esclerose múltipla, são doenças inflamatórias. Como proteger-se? Tem que colocar muito antioxidante. E as verduras e raízes são ricas em minerais e vitaminas, além de fibras alimentares. Também tem algo de proteína, algo de gorduras, mas basicamente fornecem muitos minerais, vitaminas e fibras alimentares, tá? Então era uma proteção para o organismo, em uma condição de pecado. E como falamos ontem, comer abundantemente de que maneira? Verduras cruas, tá? Evitar cozimento para não eliminar nutrientes, e temperar só com limão, sal e algum tempero assim. Mas se usa vinagre, que já é um produto fermentado, ou coloca qualquer óleo, mesmo óleo bom, que retarda o processo digestivo, o alimento vai fermentar e vamos perder muitos nutrientes. Então, esse é um ponto muito importante, porque a fermentação é o que acaba destruindo o nutriente, e com isso fica desnutrido o organismo e abre as portas para as doenças se desenvolverem. Ora, no mesmo Ciência e Bom Viver, o Senhor diz: cereais, frutas, nozes e verduras constituem o regime dietético escolhido por nosso Criador. Isso por causa da condição do pecado, entraram as verduras. Esses alimentos, preparados da maneira mais simples e natural possível, são os mais saudáveis e nutritivos. Proporcionam a força, uma resistência e vigor intelectual que não são promovidos por uma alimentação mais complexa e estimulante. Então, aí que é importante ter em mente a palavra de Deus, porque existem muitas correntes de pensamento hoje em dia. Alguns que entendem que não devem se comer verduras e raízes porque se eliminam determinados nutrientes. Todo o processo é de perda, sabe? Não existe processo que você aproveite tudo.
E hoje há uma neurose para tentar aproveitar tudo e não perder nada. Isso é impossível, o organismo vai perdendo. Na hora que você começa a cozinhar, já começa a perder. Você tem que tirar a casca de batata, tem que cortar talos de couve e vai eliminando coisas. No organismo, internamente, também vai perdendo. Só que o Senhor colocou nutrientes suficientes para suprir nossas necessidades. Quer dizer, tem muito a mais do que a gente realmente precisa. Se seguirmos a orientação de Deus, o resultado é saúde. Bom, já vimos dentro desse fator nutricional que são os alimentos, que pesa muito sobre o câncer, que os animais estão enfermos. E aí as carnes passam a ser um problema por causa disso. Tá? Não há outra razão do porquê evitar carnes no presente, em termos de saúde. E diz o Senhor que a possibilidade de contrair doenças é 10 vezes aumentada pelo uso da carne. Isso foi em 1868. Quase 30 anos depois, diz que os animais estão doentes e, participando de sua carne, plantamos as sementes da enfermidade em nossos tecidos e sangue. Vírus e bactérias que acabam provocando câncer. Que tipo de doenças? Câncer, tumores e toda enfermidade inflamatória são causados em grande parte pelo alimento carne. E é o que nós estamos vendo no tempo presente. Por isso que o Senhor, em 1896, já advertiu isso. Faz mais de 100 anos que não era conveniente usar carne. E em 1903 diz: nenhuma grama de carne deve entrar em nosso estômago. Nenhuma grama, nem se quer comer menos, comer de vez em quando, sabe a orientação do Senhor? Nenhuma grama. E a realidade é essa é uma carne, e o que fizeram nesse restaurante? Retiraram toda a parte afetada e foi enviada para a churrasqueira. Isso está acontecendo com muita frequência. Este médico alemão, como vimos ontem, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia em 2008, o Dr. Gerhard Zurhausen. E o que ele pesquisou? As causas infecciosas nos cânceres humanos. E nada menos que 18,6% dos cânceres humanos estão relacionados com causas infecciosas. E já vimos que 97% eram 5%. E quais são os vírus que estão envolvidos nesses cânceres? Papiloma humano, 27,9%, Epstein-Barr, 10,3%, este está relacionado com herpes. Hepatite B, hepatite C, 24,8%, e a bactéria H. pylori, 37%. E o mais surpreendente do estudo dele, que esse vírus e família de vírus são estáveis, relativamente estáveis com a temperatura, não são afetados com a temperatura. Tá? Então você pode cozinhar mais, menos e não está livre desses vírus. E ele diz o seguinte, que nos lugares que se consome mais carne vermelha, a maior incidência de câncer coloretal e câncer de mama. E ainda diz que nos países onde se consome mais carne vermelha, como Argentina, Uruguai, Nova Zelândia, comumente revelam uma maior taxa de câncer coloretal e câncer de mama. E com respeito a esse vírus, o polioma e o papiloma podem sobreviver em ambientes proteicos a temperaturas de até 80 graus Celsius por mais de 30 minutos. Então, o papiloma geralmente o associam com a questão do relacionamento sexual, mas nas pesquisas mostram que ele é transmitido também pela carne. E ainda ele diz no seu material que estas temperaturas não são alcançadas na porção central da carne mal passada ou assada. Bom, e esta realidade já o Senhor a colocou muitos anos antes. Em Conselho sobre o Regime Alimentar está escrito que depois do dilúvio o povo comeu à vontade do alimento animal. Deus viu que os caminhos do homem eram corruptos e permitiu ele que aquela raça de gente longeva comesse alimento animal a fim de abreviar sua vida pecaminosa. O que aconteceu logo após o dilúvio?
o gênero humano começou a decrescer rapidamente em tamanho e na extensão dos anos. E isso nos continua afetando até o dia de hoje. Pessoas que vão falecendo prematuramente. Bom, um outro fator também da alimentação é a questão da relação ômega 3 para ômega 6. As gorduras, elas são formadas por vários componentes, né? Gordura saturada, que é a gordura em estado sólido, a temperatura ambiente, e as gorduras poliinsaturadas, que são gordura em estado líquido, a temperatura ambiente. E ele é uma mistura. Então, nos óleos, por exemplo, óleos vegetais, tem óleos que são bem grossos e outros são bem finos. Isso porque tem mais gordura saturada, menos gordura saturada. Tá? A gordura saturada é aquela que engorda. Ela vai acumulando em tecidos adiposos. Então, as gorduras saturadas e o colesterol estão relacionados com problemas vasculares. E em todos os alimentos, esta relação é muito importante porque afeta a constituição das membranas celulares e acaba afetando a saúde. Por isso diz aqui que um consumo... e este documento é do Centro Nacional de Informações Biotecnológicas dos Estados Unidos, que aí acumulam todas as pesquisas científicas. E eles emitem estes boletins para orientação da população. E eles dizem o seguinte: consumo excessivo de ômega 6 e uma relação de ômega 3 para ômega 6 baixa, quer dizer, pouco ômega 3 e muito ômega 6, são responsáveis pela origem de muitas doenças inflamatórias como câncer e doenças cardiovasculares e também doenças autoimunes. Então, essa relação é importantíssima. E qual é o problema da população de hoje? Pouco ômega 3 e muito ômega 6. Então, favorece o desenvolvimento de todas essas doenças. É o que nós vamos estudar hoje à tarde, às 18 horas. Agora, onde encontramos esse ômega 6? Abundantemente. Semente de girassol, semente de abóbora e abundante em todos os óleos comestíveis, inclusive no azeite. Então, quando a gente entra nessa área, existe já uma ideia pré-estabelecida que o azeite é muito bom. E, de fato, tem muitas características nutricionais boas. Só que nós estamos em um ambiente que propicia as inflamações. Você respira ar poluído, bebe água clorada, recebe químicos nos alimentos industrializados, agrotóxicos em todos os alimentos, está em um ambiente poluído com bactérias, vírus, recebe radiação. Quer dizer, nessa condição, as inflamações surgem espontaneamente. E o ômega 6 tem uma característica: ele é pró-inflamatório. Favorece as inflamações. Então aí as dores aumentam, se intensificam, e tudo que é de origem inflamatória cresce. Então a pessoa está com câncer, o câncer evolui mais rapidamente. Quem é hipertenso, ele vai piorar sua condição. Por isso que é fundamental saber lidar com o ômega 3 e o ômega 6. E a nossa alimentação é pobríssima em ômega 3 e riquíssima em ômega 6. E essa é uma preocupação do mundo inteiro, dos Ministérios da Saúde, e tem muitíssimas pesquisas a respeito desse assunto. Agora, mesmo sabendo que o ômega 6 é prejudicial, eu não posso dispensá-lo. Por quê? Porque é importantíssimo para o bom funcionamento do sistema nervoso, equilíbrio cardiovascular, imunidade orgânica, cicatrização, reações alérgicas e inflamatórias. Porque as reações inflamatórias são necessárias para o organismo, fazem parte do processo de cura. Só que elas têm que estar sob controle. E o ômega 3 tem uma característica contrária, é anti-inflamatório. Então você tem que ter os dois elementos, um que inflama e outro que desinflama, para manter o ponto de
de equilíbrio que seja benéfico para a saúde. Então não posso dispensá-lo. E aqui está a questão. Quando você assiste um programa de televisão e você lê ou ouve que o ômega 6 está em semente de girassol, semente de abóbora, em todos os óleos, é importantíssimo para tudo isso, o que a pessoa normalmente faz? Começa a comer bastante semente de girassol, bastante semente de abóbora, etc, etc. Mas tem que conhecer o outro lado do ômega 6, que se come demais, ele é tremendamente prejudicial. Agora, o que acontece com o excesso no consumo de ômega 6? Reduz significativamente a proteção cardiovascular, porque anula, sabe, os mecanismos de absorção, se pudermos falar assim, do ômega 3. E o ômega 3 tem uma característica duas características excelentes. Ele é anti-inflamatório e é vasodilatador. Se é vasodilatador, alivia o trabalho do coração. Mas o ômega 6, além de ser pró-inflamatório, é vasoconstritor. Ele aumenta a pressão. Então, se você assimila o ômega 6 e não consegue assimilar o ômega 3, você perde a proteção cardiovascular, porque o coração passa a ser mais exigido devido à presença do ômega 6. Além disso, aumentam os problemas alérgicos e inflamatórios, intensifica as dores nas enfermidades inflamatórias, asma, artrite, etc. Tudo isso piora. E aí que a Organização Mundial da Saúde recomenda não ingerir mais do que 6,67 gramas por dia de ômega 6, máximo. E nós vamos ver hoje à tarde que é muito fácil você alcançar esse máximo sem usar nenhum tipo de óleo. Na hora que você começa a usar óleo, o ômega 6 dispara. E aí ficamos nessa faixa de consumo de ômega 6 que já é prejudicial para o organismo. E é o que está acontecendo no mundo de hoje. Bom, em geral, nós podemos ver que o problema da saúde é um conflito, um grande conflito, como é o conflito entre a verdade e o erro. Todo ser humano nasce em um lar onívoro, geralmente. A maioria, grande porcentagem é onívoro, quer dizer, come de tudo. Assim como come vegetais, come alimentos de origem animal. O plano do Senhor é que haja uma mudança progressiva em direção a um vegetarianismo estrito, devido às condições do mundo não serem favoráveis para a saúde. Então é necessário fazer essa mudança. E nessa mudança, que deve ser progressiva, primeiro abandonar as carnes, que é o fator de maior risco à saúde, e passar por um regime lacto-ovo-vegetariano. E a partir daí, continuar avançando até chegar ao vegetarianismo estrito, evitando dois extremos que são perigosos, que comprometem a saúde e debilitam o organismo, e aí criam-se as condições da doença. Quais são? Uma substituição insuficiente ou restrita, devido à limitação econômica. A pessoa não tem recursos para adquirir todos os alimentos, porque nós precisamos ter variedades de frutas, variedades de castanhas, variedades de cereais, variedades de tudo. Porque nos vegetais nós não temos concentração de nutrientes, como a carne tem. A carne tem muito fósforo, tem muito ferro, tem muito de tudo. Agora, nos vegetais é um pouco aqui, um pouco ali, um pouco aqui, um pouco ali. Nas variedades, nós temos todos os nutrientes. Então, precisamos ter recursos econômicos. Segundo, a mudança não pode ser abrupta. Não posso abandonar tudo uma vez, por mais prejudicial que seja. Por quê? Porque o organismo precisa se adaptar, tá? Para poder aproveitar essa mudança. E terceiro, evitar conceitos próprios e parciais. Conceitos próprios.
ideias que a pessoa tem na sua cabeça. Não pode comer 2 carboidratos juntos, que mais? Alguns conceitos próprios, que não tem fundamento em nada, sabe? Enfim, temos que evitar, precisamos afirmar o que está escrito. E quando não está escrito, buscar conhecimento no que a ciência já tem podido estabelecer. Saiu daí já fica complicado ter uma direção. Agora, outro extremo perigoso que também nos conduz a uma condição de má saúde e debilidade é a vil-condescendência. É o termo utilizado no Espírito Profecia. Vil-condescendência, quando a pessoa sabe o caminho a ser seguido e por condescender com seus gostos, não faz as mudanças. E acaba adoecendo e comprometendo, inclusive, a própria honra de Deus. Porque Deus está mostrando um caminho a ser seguido para ser honrado. Preconceitos e tradições. Eu nasci de uma família que era isso. Eu aprendi assim desde criança. São tradições familiares, tradições culturais. Sempre se comeu assim. Então, são extremos perigosos que nos conduzem aos problemas de má saúde. Bom, vamos entrar agora na questão da vitamina D. Como a vitamina D pode interferir positivamente no desenvolvimento do câncer? A vitamina D é produzida na pele devido à ação da radiação solar, a radiação ultravioleta B, incidindo sobre o colesterol que está na pele, na última e penúltima camada da pele. E aí, se produz uma reação química e gera o que se conhece como colecalciferol, D3, que é o que você compra como suplemento nas farmácias. Tá? Agora, o D3 não é uma vitamina D ativa. Ela precisa ser pré-ativada no fígado. E aí gera-se o que se conhece como 25-OHD, que é o que você mede nos exames de laboratório. É essa que se mede, mas é uma vitamina D pré-ativa, não é funcional. E ela finalmente precisa ser ativada nos rins, produzindo a 1,25H2D, o calcitriol, que é a vitamina D ativa. Por que se mede a 25HD e não essa outra? Porque esta última é apenas 1% desta e não é estável assim durante o dia. Então, o que se sabe, isso cientificamente comprovado, níveis baixos de 25HD implicam níveis baixos da 1,25H2D. Então, já se sabe quais são as faixas desejáveis de vitamina D pré-ativa para ter um nível de vitamina D ativo adequado para a preservação da saúde. Então, lembrem-se dessa terminologia que vamos ir utilizando nos próximos slides. Quando se fala de D3, é o colecalciferol produzido na pele devido à radiação solar. Tá? O organismo está gerando isso. E não é na superfície da pele. Então, há alguns cuidados que a pessoa toma, não tomar banho depois de um banho de sol, sabe? Para não perder a vitamina D. Isso não tem razão de ser. Porque a vitamina D está sendo produzida e distribuída para o organismo todo. Agora, essa vitamina D, D3, que é inativa, precisa ser pré-ativada. Esta é a vitamina D medida nos laboratórios, 25HD, e finalmente ativada no FRIM, e aí temos o calcitriol. Esta é a vitamina D ativa. Tá certo? Níveis baixos da 25HD implicam níveis baixos de calcitriol, que é a vitamina D ativa. Pois bem, este estudo da Universidade de Harvard diz que a vitamina D promove a absorção de cálcio do intestino e mantém uma concentração adequada do cálcio sérico e fosfato,
tornando possível uma mineralização normal dos ossos, crescimento e remodelação dos ossos. Então, sempre a vitamina D tem estado dentro desse contexto, saúde óssea. Mas as pesquisas foram progredindo e se sabe hoje que a vitamina D desempenha outras funções no organismo, incluindo a modulação do crescimento celular. E isso tem a ver com o câncer. Então, hoje se sabe que a vitamina D não é vitamina, na verdade. A vitamina D é um hormônio. Tá? Se chama vitamina, mas tem funções de hormônio. Controla funções neuromusculares e imunes. Geralmente, pessoas que não tomam luz solar começam a perder o equilíbrio. Sabe? E a vitamina D está muito relacionada com isso. As mulheres que sofrem muito de infecção urinária. Eu já vi outros casos, pessoas com infecções na garganta, tomando constantemente antibióticos, tomando banho de sol, resolvem o problema. Esses são os 8 remédios naturais, na verdade. Uma alimentação correta, luz solar, exercício físico, descanso, tudo contribui para ter boa saúde. E, finalmente, redução da inflamação. Este estudo, eu considero um dos estudos que trouxe maior luz sobre a questão da vitamina D. Foi publicado pelo Jornal Americano de Saúde Pública em 2006 e foi resultado de uma pesquisa de uma equipe do Dr. Frank Garland, já falecido. Uma equipe pesquisadora da Universidade Johns Hopkins e da Universidade da Califórnia. E eles chegaram à seguinte conclusão: com respeito à osteoporose, a dosagem da 25-HD, que é a vitamina D pré-ativa, menor que 15 a 20, é considerada deficiente, enquanto que níveis abaixo de 30 estão associados com aumento do risco de câncer de cólon. Seria bom se vocês pudessem fazer um exame de vitamina D. Vocês vão levar um susto. Porque o que eu tenho observado, a maioria das pessoas não passa de 20. Alguns 5, 8, níveis muito baixos em vitamina D. Seria bom você fazer um exame para ter uma ideia da necessidade da vitamina D. Então, abaixo de 30 já estão associados com aumento do risco de câncer de cólon. Níveis acima de 150 sugerem uma potencial toxicidade. E uma pesquisa recente constatou, observe aqui, que 42% das mulheres americanas de cor tinham uma deficiência seríssima dos níveis da vitamina D pré-ativa, abaixo de 15. Por que as mulheres de cor? Porque quanto mais escura a pele, mais melanina tem a pele. Que é bom por um lado, porque tem uma maior proteção quanto a queimaduras. Mas por outro lado, tem um prejuízo, produz menos vitamina D, sabe? E aí que a pessoa tem que se expor mais tempo à luz solar. E aqui nos Estados Unidos, como são muitos meses de inverno, mas para o norte é pior ainda, tá? Muitos meses com pouco sol, muito frio. Então, os níveis de vitamina D normalmente são baixos. Por isso que você está morando aqui, tem que se cuidar ainda mais com a vitamina D. No mesmo estudo, diz que a maioria dos estudos observacionais reportam que a vitamina D tem um efeito benéfico sobre o risco de câncer de cólon, mama, próstata e ovário. Os cânceres glandulares, tirando o câncer de cólon daí, são os mais beneficiados quando a pessoa tem vitamina D. Tem sido constatado uma associação entre atividade física intensa e um baixo risco no câncer de cólon. Olha que importante isso aqui. Embora isto não seja confirmado em todos os casos, a relação direta poderia ser que a atividade física, de fato, que essa é uma realidade, aumenta o nível sérico da vitamina D ativa. Então, se a pessoa toma luz solar, somente luz solar, vai produzir mais vitamina D, D3, certo? Vai ter mais vitamina D pré-ativa, 25-HD.
Mas se não fizer exercício físico, diminui os níveis de vitamina D ativa. Então, o exercício físico é fundamental para ativar a vitamina D e aumentar a proteção do organismo. E aí que nós temos que pensar sempre em termos dos 8 remédios naturais. Não é suficiente cuidar da alimentação. Eu preciso do exercício físico, preciso da luz solar, preciso do descanso. No conjunto, estão nas condições adequadas para preservar a saúde. E agora observe. Indivíduos com períodos prolongados em uma condição pobre de vitamina D apresentam um nível médio de vitamina D ativa baixo. E levando em conta os estudos que mostram indivíduos com nível sérico da vitamina D ativa baixo, apresentavam um alto risco de câncer de mama e próstata. Tudo isso está naquele estudo do Dr. Gala. Agora, entendendo isso, o que você imagina que a população faz? Já que tão importante é a vitamina D. Não tem condição de tomar luz solar, porque se trabalha-se num ambiente coberto. Todo mundo vai tomar comprimido, não é isso? Porque quem tem tempo hoje para ficar deitado debaixo do sol? Não tem. Vai para o comprimido. E isso tem problemas. Bom, a vitamina D ativa, embora sua concentração sérica seja de 0,1% com respeito aos níveis da vitamina D pré-ativa, ela é sintetizada a partir desta, pela enzima 1-alfa-hidroxilase no cólon, próstata, mama e outros tecidos, através de mecanismos autônomos, não homeostáticos, regulados pelo hormônio paratireoide. O que significa isso? O organismo, a homeostase, manter o equilíbrio, sabe? Por exemplo, cálcio. O cálcio tem que permanecer em um determinado nível no sangue, porque depende o trabalho muscular, depende do cálcio, a transmissão de estímulos elétricos depende do cálcio. Então, não podem cair os níveis de cálcio. Não podem. E o organismo, se você não tem suficiente cálcio na alimentação, ele retira os ossos, mas tem que manter o nível no sangue. No caso da vitamina D, não segue esse princípio. Toda a vitamina D que é adquirida, ela é ativada, desde que faça exercício físico. Não procura manter um determinado nível, sabe? E isso quem controla é o hormônio paratireoide. Agora observem aqui. Indivíduos com níveis da vitamina D pré-ativa abaixo de 30 tinham aproximadamente um risco de câncer de cólon 2 vezes maior do que aqueles com níveis maiores e dobrando a incidência para aqueles com níveis abaixo de 20. Em resumo, menos vitamina D, mais probabilidade de câncer. Mais vitamina D no organismo, menos probabilidade de câncer. E aqui, continuando no mesmo estudo, ele diz, um estudo de 19.000 homens, aqueles com níveis de 25 HD, vitamina D pré-ativa, abaixo de 16, tinham a taxa de incidência de câncer de próstata 70% maior com relação àqueles com níveis acima de 16. Os homens jovens com níveis da vitamina D pré-ativa abaixo de 16, a incidência de câncer de próstata era 3,5 vezes maior do que aqueles com níveis iguais ou maiores que 16. Impressionante a diferença. E a incidência de câncer invasivo, 6,3 vezes maior. É muito grande a diferença. Então isso reforça a ideia que quando a pessoa se vê privada, sabe, da possibilidade de tomar luz solar, ela vai procurar comprimido. Porque é importante a vitamina D. Qual é o resultado final desse estudo desta equipe? Eles avaliaram o risco de vários tipos de câncer e outras doenças em função dos níveis de vitamina D. Por exemplo, para o câncer, aqui eles viram câncer de mama, câncer de ovário, câncer de cólon, diabetes tipo 1, esclerose múltipla, ataque do coração em homens,
câncer de rins, câncer do endométrio, raquitismo, etc. Mas o que eles determinaram? Por exemplo, para o câncer de mama, se a pessoa tivesse um nível de vitamina D de 34 em um exame de sangue, o risco de câncer de mama seria de 83%. Muito alto, hein? Se essa pessoa aumenta seu nível de vitamina D para 51, o risco cai para 30%. E assim foram avaliando para cada tipo de doença e chegaram à conclusão que um nível de proteção para a saúde seria manter níveis de vitamina D iguais ou superiores a 53. Essa foi a conclusão final do estudo. E agora, o que vocês pensam? O que vocês vão fazer? Tomar luz solar ou tomar o comprimido? Mas, em princípio, qual seria a atitude a ser tomada? Ir para o comprimido ou tomar luz solar? Naquele estudo, eles colocaram um assunto interessante. A Academia Nacional de Ciências e o Instituto de Medicina aqui nos Estados Unidos recomenda que uma ingestão de 2.000 unidades internacionais por dia é o limite máximo seguro da vitamina D. E hoje, dependendo do tratamento, estão usando 12 até 50.000 unidades internacionais para tratamento de esclerose múltipla, por exemplo. 10.000 unidades de vitamina D. Isso pode trazer efeitos colaterais. Tanto é que no Brasil é bem discutido, bem polêmica a questão dos tratamentos à base de vitamina D, porque tem efeitos. Vejam, aqui vem o problema. Isto também é um documento do governo americano, do Instituto Nacional de Saúde, do governo americano. Ele diz: riscos à saúde devido a uma suplementação excessiva de vitamina D. A toxicidade da vitamina D pode causar sintomas não específicos, tais como anorexia. Primeiro ponto. Segundo, perda de peso, poliúria, arritmias do coração. Mais seriamente, pode também elevar os níveis de cálcio no sangue, conduzindo a uma calcificação dos tecidos vasculares, com subsequente dano ao coração, vasos sanguíneos e rins. Então, não é tão simples a questão de suplementar a vitamina D, porque o prejuízo pode ser maior. Calcificação de artérias e problemas de coração e rim. E diz o seguinte: o uso de suplementos de cálcio, 1.000 miligramas dia, e vitamina D, 400 unidades internacionais em mulheres pós-menopausa, for associado com aumento de 17% nos riscos de cálculos renais observados num período de 7 anos. Exposição excessiva à luz solar não produz toxicidade da vitamina D. Então, o que eu falei ontem, se lembram? Não é simples a questão de suplementar, porque você interfere num sistema muito complexo. Você lembra que eu falei estar tomando cloreto de magnésio e outras coisas? Porque Deus mostrou um caminho a ser seguido que é seguro. Tire tudo que é tóxico da sua alimentação. Hábitos prejudiciais. Tenha uma alimentação o mais natural possível, com uma variedade de verduras, frutas, cereais, nozes, etc. E faça exercício físico, tome luz solar, etc. No conjunto você vai ter saúde, sem comprometer, sabe, alguma parte. Mas se você interfere, começo a tomar comprimido de vitamina D. Como a pessoa vive sempre nesse mesmo ambiente, quem trabalha no escritório, fica o dia inteiro debaixo de uma cobertura. Fábrica, escola, não tem como tomar luz solar. O que ela faz? Comprimido. E vai tomando comprimido. E os problemas podem acontecer. Agora veja o outro. Segundo este mesmo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos,
os níveis de intolerância à vitamina D são 4.000 unidades internacionais. E hoje você está usando, como eu falei, 10.000, 50.000. Isso oferece risco para a saúde. Este caso é um caso de câncer de pâncreas, e a pessoa, enquanto esteve hospitalizado, fizeram os exames e entre eles vitamina D. Vitamina D. Quanto foi medido? 5,2. E interessante, o valor de referência dessa folha de exame fala de 20 a 100. Vocês viram que, segundo aquele estudo do Dr. Garland e equipe, o nível de proteção deveria ser igual, maior que 53. Não é isso? Abaixo disso, aumentava o risco de câncer. Esta pessoa estava com 5,2. Bem abaixo, 1/10. Esta outra pessoa, uma jovem de mais ou menos 32 anos de idade, fez o exame, estava com um nível de 8. Ela trabalha no escritório de São Paulo, todo dia num ambiente coberto. E o mais que me chamou a atenção são os valores de referência. Diz aqui, normal, 30 a 60. Limítrofe, 20 a 30. Insuficiente, 10 a 20. Deficiente, inferior a 10. E segundo a ciência, entende que deficiente é abaixo de 50. Por isso eu aconselharia se fazer um exame de vitamina D. E já aproveitam e fazem um de vitamina B12. Porque assim vocês vão poder administrar melhor a saúde. Agora, o que seria ótimo? 50 a 70, quer dizer, uma média de 60. Que estaria um pouco acima, tanto que o estudo Garland diz, o nível de proteção é igual a 53 ou maior. Então, 50 a 70, a média de 60. No caso, a pessoa já estiver com câncer ou com doença do coração, manter níveis entre 70 e 100. Quer dizer, uma média de 85, certo? E acima de 100 já se considera excessivo, pode ser tóxico. Estão animados ou não? Agora? Ter saúde implica em responsabilidade. A saúde não é obra do acaso, sabe? A saúde é resultado de um estilo de vida saudável. Então, para nós termos saúde, nós temos que nos enquadrar dentro do plano divino. Somos um projeto. Deus projetou o ser humano, projetou o ambiente e projetou combustível, tudo integrado para preservar a vida do ser humano. Quando nós interferimos no meio ambiente, interferimos no combustível, na alimentação, ou interferimos no corpo, no projeto, nós vamos colher má saúde. Porque é muito delicado e muito complexo, sabe? Você percebe. Se você observar a questão da vitamina D, não é importante, tudo bem, começa a suplementar, e aí vai calcificando artérias. Porque não é só colocar o nutriente. Ele vai interferir em outros, porque existem vários sistemas de controle. Só dentro do plano de Deus que temos segurança.